é uma maneira da gente verificar qual é a dureza superficial de um determinado componente. E a gente vai aplicar esse teste para efeitos comparativos, né? Então, existem alguns testes, né, alguns ensaios que nós fazemos, e esses ensaios vão ter nomes diferentes conforme a maneira como se faz estes testes, né? E é isso que a gente vai discutir aqui na sequência, né? Bom, o primeiro ensaio de dureza que foi aplicado mais frequentemente, eu não sei exatamente se foi o primeiro inventado, mas o que se popularizou é o chamado ensaio de dureza Brinell. Inclusive ele vem com a nomenclatura HB, né? HB vem do inglês Hardness Brinell, né? Que seria traduzindo dureza Brinell. Então se você vê uma dureza, algum número, né? E um HB do lado, muito provavelmente trata-se de uma dureza, um ensaio, né, de dureza feito através do método de Brinell. E qual seria um outro ensaio que foi, digamos, que surgiu, né, depois do ensaio Brinell, é o chamado ensaio de dureza Rockwell. E aí você vai ver, né, o Rockwell, ele vai vir como Rockwell C, os mais utilizados, ou Rockwell B, né, Rockwell B, Rockwell C, dependendo da forma como você faz o teste. A gente vai ver alguns detalhes daqui a pouquinho. Um outro tipo de ensaio de dureza, também usado atualmente, é o ensaio de dureza Vickers. Esses três ensaios de durezas, eles são muito parecidos na forma de executar, exceto o Rockwell, que tem um diferencialzinho que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas independente se eu estou falando do Brinell, Rockwell ou do Vickers, inclusive existem equipamentos mais modernos, né, que através de um equipamento você consegue fazer os três tipos de testes, né, dependendo da maneira do que você seleciona para poder fazer esse teste, né, você seleciona no equipamento, né. Então é claro que quanto mais avançado o equipamento, quanto mais detalhes esse equipamento ele possui, né, quanto mais funcionalidades, mais caro ele é. Mas antigamente, né, nos 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha equipamentos específicos para cada um deles, né? E hoje em dia não, você tem até um equipamento universal que a gente até mostra o mesmo equipamento, né, no nosso curso de ensaio destrutivo e não destrutivo, a gente mostra esses testes sendo realizados, né? Bom, voltando aqui para a apresentação, e um ensaio também que é usado bastante hoje em dia é o chamado ensaio de dureza Shore. É um ensaio de dureza Shore. Ele também vai ter lá Shore A e Shore B, etc, né? E é muito utilizado para elastômetros, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um desses aí. Bom, essa imagem aqui ela mostra como é que é feito o ensaio de dureza Brinell. Eu tenho um equipamento que é um durômetro, onde eu vou aplicar uma determinada força. E o que vai mudar entre o Brinell, o Rockwell e o Vickers? Vai mudar esse parâmetro aqui, uma das coisas que vai mudar, obviamente, vai ser o penetrador. O penetrador é esse componente aqui, essa parte, né, do equipamento, que vai, como o próprio nome fala, penetrar aqui na peça a ser testada, a ser ensaiada. O ensaio Brinell, ele utiliza uma esfera e aplica-se, né, uma determinada força, e aí você tem uma esfera, aí existem vários tamanhos de esferas, dependendo do que você vai testar, né? E com isso você vai ter, né, ao aplicar uma determinada força, em função da dureza, ele vai penetrar mais ou menos. Então, o valor que vai dar da dureza Brinell vai estar relacionada com essa profundidade e com a área da impressão que a gente chama que vai acontecer aqui, né? Então o ensaio Brinell, ele é dotado de um penetrador, que eu tenho uma esfera e eu tenho, né, como eu disse, vários diâmetros de esfera, 1,5, 3, 5, 10, por aí vai, né? E as forças a serem aplicadas também vai depender daquilo que eu estou testando. Já o ensaio de dureza Rockwell, ele basicamente tem dois tipos de penetrador, que são frequentemente utilizados. Existe o penetrador esférico e o penetrador cônico. Se eu faço o teste de um penetrador esférico, e essa esfera ela é uma esfera temperada, eu vou ter a escala Rockwell B. Se eu utilizo o penetrador cônico, eu vou ter a escala Rockwell C. E no caso, você vai ter, né, o HRA, HRB ou HRC. Existem outras durezas, outras escalas, né, A, B, D, F, vai embora, tem um monte, né, de escalas de dureza Rockwell, que elas são consideradas hoje em dia escalas auxiliares, né? O que se usa mesmo frequentemente é a escala B e a escala C, o que muda é a diferença aqui do penetrador. O que mais que eu tenho de diferença aqui em relação ao teste Brinell? O teste Brinell eu aplico a força, né, durante um determinado período de tempo e acabou. Já no teste de dureza Rockwell, primeiro eu aplico uma pré-carga, espero estabilizar significa ver o ponteiro parando, isso falando dos equipamentos analógicos, equipamentos hoje computadorizados, eles fazem isso pra gente sozinho, né, digamos assim, mas, né, se você for pegar um equipamento mais antigo, seria dessa forma. E depois que ele aplicou essa pré-carga durante um certo período de tempo, esses períodos, essa carga depende do que você está testando, né? E você tem que ver esses detalhes da norma. E pode mudar de norma, pode não, e vai mudar de norma para norma. Então esse é um ponto importante sobre os ensaios de dureza.
qual é a norma que você está utilizando. Se você estiver usando uma norma BNT, uma norma ASMT, e por aí vai, né? O ASTM, acho que eu troquei a letra, e por aí vai. Tem uma série, né, de ensaio ISO, TIM, enfim, né? Dependendo da norma, vai ter detalhes diferentes que você vai ter que observar, né? Então, não dá para você garantir, né, que o ensaio está adequado ou que o valor é correto, digamos assim, se você não observar a norma, né? Então, por isso que ela é normatizada para que todo mundo faça o teste da mesma maneira. Voltando aqui, então a dureza Rockwell, né, ele aplica essa pré-carga e depois de passado, né, estabilizado, ele vai aplicar uma carga adicional, né, que seria a carga total do teste. Fica ali por um determinado período de tempo também, e depois ele libera. Quando ele libera, por conta, né, da acomodação elástica do material, você verifica que a posição, né, de profundidade que ele vai causar na peça testada, ensaiada, vai diminuir um pouquinho, né, por conta da recuperação elástica que a gente diz, né? Bom, então a diferencial do Rockwell por Brinell é o tipo de penetrador, e em segundo ponto, essa questão de ter uma pré-carga e depois uma carga total. Na sequência, a gente tem o ensaio de dureza Vickers. Qual que é a diferença? O penetrador. Então, no penetrador, você vai ter uma ponta piramidal de diamante, que tem essa angulação de 136. E o que ele vai fazer? Ele vai provocar, né, uma impressão, né, uma pirâmide invertida lá no material. E a maneira como a gente faz o cálculo, né, das forças e da dureza está relacionada com essas distâncias diagonais aqui. Essa distância 1 e a distância 2, que são as diagonais desse losango que é formado aqui, faz uma média desses valores, e aí a partir desse número, né, um número D médio, eu vou fazer o cálculo, aplica a equação, né? E aqui do lado, né, por que eu coloquei aqui esse equipamento? Esse aqui é um exemplo de durômetro, e eu posso usar o mesmo durômetro, dependendo, obviamente, né, da capacidade do equipamento, para fazer esses 3 testes aqui, o Brinell, o Rockwell e o Vickers. No meu curso Ensaio Destrutivo e Não Destrutivo, a gente mostra um equipamento só que faz todos os testes, né, a gente mostra esse teste sendo realizado para você, né, visualizar como fazer, né, e entender melhor sobre o teste. Mas como eu disse, né, existem equipamentos ainda que são analógicos, né, então você que tem que aplicar, verificar quais são, né, os parâmetros que você deve obedecer e como fazer o teste, o teste de dureza. E aí, se você tiver um durômetro computadorizado, você não vai ter essa necessidade de controlar. Ele vai controlar, você vai escolher que tipo de ensaio você quer fazer, e aí o restante fica por conta do próprio equipamento, né? Isso é uma vantagem que agiliza aí e elimina, né, a possibilidade de erro. E por fim, então eu coloquei aqui, né, o durômetro aqui para mostrar, né, esses 3 testes que eu poderia fazer. Eu consigo, né, dependendo do modelo do durômetro, eu consigo fazer todos esses testes. Além disso, né, a dureza Vickers, ela também tem chamado o teste de dureza, ou ensaio de microdureza Vickers. Eu utilizo um procedimento similar à dureza Vickers, porém, né, quando eu quero verificar a dureza superficial de tratamento, cimentação, boretação e por aí vai, né, entre outras formas de aumentar a dureza de uma superfície. E por fim, o último teste que a gente vai conversar agora é o teste de dureza Shore. Esse teste, todos os testes aqui, o que tem de comum em todos os testes? Todos eles vão perfurar o material, né, o dispositivo, a peça que eu estou testando, né, todos eles. E não vai ser diferente com a dureza Shore. A única diferença aqui em relação à dureza Shore, que eu tenho aqui um dureza aqui, um durômetro, né, que ele tem esse componente, aqui eu tenho uma alavanca, e o que vai acontecer? O camarada aqui vai acionar a alavanca, ele vai descer, né, o material, né, o durômetro aqui, e aqui ele tem uma pontinha que não está aparecendo na imagem, e essa pontinha vai ser forçada contra o material que eu estou testando. E aí ele vai medir aqui na escala, né, nesse caso aqui é um durômetro digital, e ele nos dá o valor da escala do durômetro, né? Como eu disse, embora aí uma outra questão que você pode fazer a pergunta é a seguinte: por que eu tenho vários tipos de dureza, né, ou de vários tipos de ensaios? Porque os ensaios, quando à medida que eles foram sendo criados, né, e o Brinell foi um dos primeiros, pelo menos dentro dos que são utilizados hoje, é o primeiro que foi criado, o que acontece, né? Esses testes têm limitações. E aí houve a necessidade de se criar um outro tipo de teste, né? E os nomes recebem aqui homenagem aos pesquisadores, né, que bolaram, né, os inventores aí que bolaram esses testes, né, esses equipamentos aí. Então Brinell, Rockwell e Vickers tem a ver com isso, né? Então o motivo é esse. E hoje em dia, né, os testes Brinell, Rockwell e Vickers são aplicados principalmente para materiais metálicos, e aí tem questões de dureza, se está temperado ou não. Brinell, por exemplo, você nunca pode aplicar para um teste de uma peça, ensaiar uma peça que tenha sido temperada. O Brinell não vai
não vai funcionar, vai dar problema. Né? O Rockwell B também não vai dar para peça temperada, porque a esfera é temperada. Então, em termos de dureza, você vai ter durezas similares. Né? Então, peça temperada eu posso testar com o Rockwell C ou com Vickers, e por aí vai, né? Então a dureza Shore hoje ela é bastante utilizada, né? A dureza Shore para elastômeros, né? Então você pode ver na escala Shore A ou Shore D, que é o caso aqui dessa imagem, vou aumentar de novo para você ver aqui. Se você for olhar esse durômetro aqui, ele é para fazer na escala de durômetro da escala D. Então você vai ver a escala Shore D. Se você for olhar um elastômetro, você vai ver lá como Shore A, né? Que é um teste similar, porém muda os detalhes aqui, né? De cada um desses durômetros, né? Então, esses seriam, né, as principais características que nós temos, né? Então, acabei esquecendo de comentar aqui, elastômetros, né? E o segundo para alguns tipos de plástico, né? PVC, Teflon e por aí vai, né? Onde a dureza Shore, ela costumeiramente é mais aplicável ou mais usada hoje em dia, né? Isso não significa que você não possa usar em outros testes, né? Em outros materiais, mas é o que é costumeiramente aplicado, né? Como eu disse, no nosso curso a gente explica, né, em detalhes cada um desses ensaios, entre outros, né? Se o tema lhe interessa, eu te convido a fazer o teste com a gente. A gente começa com o teste de tração, depois tem teste de torção e por aí vai, né? O teste de impacto, o Charby e o Isolde e né, os testes de ensaios de dureza, entre outras coisas que a gente fala nesse teste. Então fica aí o convite, né, para você aprofundar nesses testes através do nosso curso. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.